Vamos agora, então, para o nosso mini react. Deixa eu acessar aqui. Obviamente, eu não vou fazer o react de toda a entrevista, que ela foi um pouco longa. Como eu falei, só de alguns determinados trechos, os que mais me chamaram a atenção. Deixa eu ver aqui por onde eu começo. Bom, primeiro essa parte aí do Ciro ensinando o PND para os Zenguanais e aí o espanto dele, né, a admiração que ele acabou retomando pelo Ciro por conta dessa conversa. Vejam aí. Qual é o seu plano de governo? Você significa o quê? Eu sei, mas eu quero que as pessoas saibam. Olha, não por acaso, uma das inteligências mais essas, sim, fulgurantes no Brasil, o Nizam, coloca o ponto central da nossa discussão. Nós somos sul-americanos, apesar de não gostarmos disso. Nós somos extremamente vulneráveis ao complexo de vira-lata, Ciro. Caudilhesco, apesar de repudiarmos Eduardo Galeano que o diga. Nas repúblicas de banana, o Brasil virou isto, mesma coisa. E hoje a discussão não pode mais deixar, né, ao lado duas questões simples. Uma, o que aconteceu, né, é um diagnóstico, o que aconteceu para a economia que mais crescia na história do mundo ocidental, o Brasil, né, os compêndios de economia, quando mencionam os anos 50, 60, 70... Ele fala bastante no livro isso. Econômico, que o professor Delfim Neto repudia a expressão, que ele diz que milagre é efeito sem causa. E ele sabe que havia causas, e havia causas. Era um projeto, pode se criticar, mas havia um projeto tangendo as energias do país, orientando a própria oposição. Hoje, não temos projeto de absolutamente nada. Portanto, um diagnóstico será a etapa central. E onde é que a gente estabelece esse diagnóstico? No ambiente tecnocrático? Não pode ser, porque isso tudo tem a ver com interesses bastante concretos de uma minoria muito... O Ciro foi bastante claro nessa exposição dele. Privilégios que há no Brasil, contra uma maioria difusa, desorganizada, atomizada e tendente a ciclicamente acreditar em Salvador da Pátria, em mitos, em Papai Noel, em Pai dos Pobres e tal, que é a tragédia. Filetada para o Lula. O meu projeto, Bolsonaro e Lula. Ele está sentado num livro que eu vou fazer chegar a você, esperando uma crítica que certamente será uma das melhores que eu possa receber. Mas ali eu proponho uma resposta para esse diagnóstico. É um colapso do velho modelo nacional desenvolvimentista, é a inconsequência da modelagem de economia política neoliberal como resposta ao colapso brasileiro, isso no mundo e no Brasil, e a tentativa de dourar a pílula que a esquerda europeia fez e a brasileira, de forma vulgar, faz também. Eu sustento que nós precisamos de um novo projeto nacional de desenvolvimento, cujo objetivo estratégico seria superar a miséria e a desigualdade em 30 anos. Eu estabeleço um padrão, você vai depois ver o livro. Eu quero que os brasileiros possam ter uma meta para cobrar dos políticos etapas desse cumprimento dessa meta, de sermos uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores sociais e econômicos, em 30 anos. Eu falei mais cedo. Absolutamente audacioso, mas é possível. Isso significa renda per capita, significa matrícula na escola, e aí daí deriva uma orçamentação. Quanto custa isso? Qual é o prazo de execução disso em 30 anos? Qual é a etapa que cabe nos 5 próximos anos, nos 10 próximos anos? E aí avaliação, supervisão, controle, prêmios, punições, porque nada no mundo organizado se faz sem esse conjunto de ferramentas que o Brasil... tem que dar o caminho das pedras. Não pode ser só da boca para fora. Onde vem o dinheiro. E eu dou a cara para bater. O Brasil está com a carga tributária de 33,5% do PIB, com o povo aspirando um estado de bem-estar social que não existe e está regredindo. Fato. Por quê? Porque 52 de cada R$100 que nós arrecadamos vão para o saco sem fundo de dívida, rolagem, amortização e juro. Em plena depressão econômica, com juro internacional negativo, o Brasil está subindo juros a 1,5% a cada tacada do Banco Central, que significa 60 bilhões de reais por ano de saque dentro dos cofres públicos. E eles não querem considerar isso. Você faz essa denúncia há muito tempo já. 52 vai lá para o setor financeiro, 29 vai para a Previdência Social, em que os caras mentiram para a sociedade brasileira. Veja o Nizam Guanais. Olha o tanto que o Nizam Guanais está espantado. Inédita informalidade matando a Previdência. Por quê? Porque o Brasil insiste num modelo insustentável, que a premissa da Previdência é um nível alto de formalidade no mercado de trabalho, que nós acabamos. 70 de cada 100 brasileiros estão desempregados ou fora da formalidade. E a demografia jovem, nós estamos envelhecendo aceleradamente. Portanto, o problema nosso não é de despesa, tendo várias aberrações na despesa, é de construir a receita. O projeto pensa nisso também. E muda o modelo tributário, diminui a incidência sobre o consumo popular e a renda,
diminui sobre o investimento e agrava a carga tributária, trocando, né, no setor de retenção de propriedade e de capital. Vejam aí. Eu estou quase emocionado. É a primeira vez nesse ano que eu ouço alguém dizer o que vai fazer. Citi a Mara também. Mas eu não disse. Mesma reação minha ontem. São sem debate. Pois é, mas o Lula e o Bolsonaro querem isso. Mas agora, isso aqui eu disse a manchete com medo de estar gastando muito tempo. Mas, assim, foi sintético, hein? Mudar o sistema, foi sintético. O consumo para a coisa. É pegar os 5 impostos. ISS, aquilo que eu falei agora há pouco, ICMS, unificação dos impostos, PIS e COFINS, que são sobre forma tributária, reduzidos a um único. Então, galera, vocês viram aí que o Nizanguanais, para ser a linguagem mais popular, ele pagou o pau para o Ciro. Pagou o pau para o Ciro. Ele claramente... Ele já conhecia o Ciro de longa data, claro, mas ele não estava vendo aí as últimas entrevistas, as últimas lives, ele ainda não leu o livro do Ciro, né, mas ele ficou encantado com a clareza de ideias do Ciro. O Ciro, em poucos minutos, pouco mais de 5 minutos, ele trouxe de maneira sintética e precisa o que ele pretende para o Brasil, o seu plano de governo, Plano Nacional de Desenvolvimento, PND. E aí você não precisa ser de esquerda, você não precisa ser sequer de centro-esquerda, como é o caso do Ciro, para concordar com ele, ou para concordar com alguns pontos e discordar de outros. Essa participação aí, essa relação aí, especialmente nessa edição do My News, do Mahara Connection, do Ciro com Nizanguanais, deixa claro isso. Foi bastante interessante, muito genuína essa reação do Nizanguanais. Eles bateram uma bola, ele claramente gostou, e eu espero, como eu falei mais cedo, que eles venham juntos para essa eleição de 2022, que vai ser muito difícil. A gente precisa romper essa polarização. Não é? Daqui a pouco, vamos para o nosso próximo react dessa ótima entrevista. Deixa eu ver aqui o outro trecho que me chamou a atenção. Tem outros trechos, mas vou ficar só nesses mesmo, né? Até porque já tem mais de 1 hora de live. Daqui a pouco eu tenho que encerrar e seguir minha vida por aqui, né? Tem que ter vida própria, tem que ter vida social. Ó, essa parte aqui que ele detona o neoliberalismo do Lula e que ele afirma com todos os S's e R's que vai mudar a presidência do Banco Central, que vai tirar essa autonomia do Banco Central. Vejam aí. O Nizam falou, olha, metaverso, NFT, pode até não ser coisas muito boas ou relevantes, mas a economia do conhecimento não é alternativa. Hoje, o mundo digital e a economia do conhecimento, os serviços sofisticados assentados na indústria 4.0, são uma questão de vida ou morte para uma nação com as características do Brasil. Por quê? Porque nossa população conhece esse estándar de conforto e de padrão de consumo, aspira a acessar esse padrão de consumo e, crescentemente, está demitida de qualquer possibilidade de acessá-lo pelo estrangulamento inédito na renda. Nós estamos com a menor renda média. O nacional consumismo do Lula fez muito mal ao país. Aberto, somado com a informalidade, rigorosamente os maiores da história, e a inflação de volta. Ou seja, uma agenda reativa e o mundo político envolvido nesse espetáculo de borsalidades e vulgaridades ou de demagogias. Porque, convenhamos, o Lula representa o quê? Para mim, eu acho que a chave é simples de entender. Esta semana, a Gleisi foi visitar os empresários. Aquilo que eu falei mais cedo. Que o presidente do Banco Central do Bolsonaro ridícula da Gleisi Hoffmann. Aqui está o primeiro vetor. O Lula entrega a economia é menino de recados do Lula. Financeiro, aos grandes tubarões do setor financeiro, aos grandes barões do Brasil. Por isso, todo o desdobramento de uma economia política que, quando terminou o mandarinato do Lula, 5 brasileiros, 5 os dedos de uma mão, acumulavam a renda dos 100 milhões de nacionais de classe média ou mais pobres. Entrega para os políticos do Centrão ou para a oligarquia corrupta do Brasil o governo. Estou dizendo, Roberto Jefferson deu ensejo ao mensalão, porque o Lula deu os Correios para ele roubar, agora está com o Bolsonaro. Ciro Nogueira, a mesma coisa. Atrás, agora o Alckmin, agora o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, essa semana. Almoçaram lá, jantaram na casa do Eunício Oliveira. Que absurdo isso, falei na terça, inclusive. Contrato sem licitação na Petrobras. Então, é entregar os cofres para os ricos, para os barões financeiros, entregar o governo, não é, para a fisiologia e a corrupção, e fazer de tudo pelo poder. Segmentada, que aprenderam com os democratas americanos, de homenagear Patuleia,
de esquerda que não lê, de esquerda que não consegue explicar o inexplicável, com essa agenda de identidade. Que joga a guerra híbrida. Todo mundo pensa que foi um acidente. Não foi. É que na mesma semana que ele homenageou a oligarquia política, os ladrões da economia da vida pública brasileira, jantando na casa de Eunice Oliveira, que visitou um banqueiro, os empresários, e anuncia a permanência do Banco Central, do presidente que chama Roberto Campos Neto, para quem conhece a história, ultra neoliberal, sabe a brincadeira que eu estou fazendo. E sinaliza que como o próprio avô, na época da ditadura. Isto é o Lula. Para que falar de aborto, né? Só o Lula mesmo. Fascismo, com a aversão à democracia, com a maleducação, com a grosseria, com a incapacidade de dar Tem uma toda a ordem, razão, avaliar uma política. Ou nós mudamos isso, ou o Brasil não vai para canto nenhum. Porque você falou aqui que a Gleisi disse que vai manter o presidente do Banco Central. Vejam agora, aí, essa parte. O presidente do Banco todos Central esses R's, Brasil, vai mudar. O Banco Central tem uma autonomia e o presidente do Banco Central tem um mandato. Você vai romper contratos? Não vou romper contrato. Eu vou acabar com o Estatuto da Autonomia tal qual como foi votada, substituindo por uma autonomia em linha com as melhores práticas internacionais, especialmente para quem quiser saber como é que funciona, a minha ideia, o Fed norte-americano. Então, o Banco Central brasileiro, comigo, será mandatado, portanto, gozará de uma autonomia operacional, mas para cumprir, né, a menor inflação a pleno emprego. Porque eu falei. Hoje, o regime de metas de inflação determina apenas a perseguição da menor inflação, desconsiderando qualquer outra ordem de considerações ou valores, o que é um absurdo completo, criminoso, num país que está com essa situação social e econômica, e só tem uma arma para atirar, que é a taxa de juros. Então você tem uma economia degringolada, numa depressão de 10 anos e o juro brasileiro subindo. E ele falou mais sobre isso com o André Lara Rezende aqui no canal. Ótima conversa. Ótima conversa. Então, não vou quebrar, mas o Banco Central não será respeitada a autonomia que está, porque será substituída dentro dos 6 primeiros meses por uma nova autonomia. Porém, no primeiro dia do meu governo, nós somos todos cavalheiros, a atual direção do Banco Central será convidada a se demitir. Sério? A Mara ficou perplexa. Ficou alguma dubiedade? Eu não sou o Lula, eu vou mudar o que está acontecendo no Brasil ou não quero ser presidente. Não, faço questão de repetir essa última frase. Ficou alguma dubiedade? Eu não sou o Lula, eu vou mudar o que está acontecendo no Brasil ou não quero ser presidente. Eu não sou o Lula, faço questão de mudar o que está aí ou não quero ser presidente. Aprende, São Lula. Aprende. Estadista é assim, tem pulso firme, tem coragem, tal qual o Brizola teve, tal qual o JK, João Goulart e Getúlio Vargas. Você é espuma da história, como o próprio Brizola falou, Lula. O Ciro arrematou brilhantemente essa parte aí. Me chamou muita atenção. Para mim foi a melhor tirada dele de toda essa entrevista. Não é que foi muito boa, como eu falei, apesar de um ou outro intervalo ali com os liberais do Caio Blinder e do Lucas Mendes, né, tentando interromper, jogar assuntos que não são tão pertinentes assim. O Ciro foi muito bem e ele deixou claro que vai tirar o Roberto Campos Neto do Banco Central. O Lula vai mantê-lo, como já deixou claro que pretende, como já sinalizou, ou vai reconduzir o Meirelles, chama o Meirelles. Porque assim, o Lula, ele vai manter o tripé macroeconômico, ele vai continuar com o seu nacional consumismo e vai fazer de tudo pelo poder. Vai continuar com essa pauta neoliberal, vai continuar loteando o governo para o Centrão, porque o Centrão hoje ele é dividido em dois. Essa parte mais BBB da Bíblia, boi bala, que está aí com o Bolsonaro, e a outra parte mais do MDB, da velha política, que é Eunice Oliveira, Renan Calheiros, Sarney e companhia. O Ciro vai romper com esse pessoal. É óbvio que ele não vai fazer... não vai mudar tudo do dia para a noite, mas ele vai fazer de tudo para deixar tudo às claras, tudo transparente. E ele não vai ficar tergiversando e nem vendendo a sua alma para o diabo para ficar no poder, como o Lula já fez e vai voltar a fazer, se de novo for presidente, e o Bolsonaro nem se fala, então. Não é? Então é assim com o estadista, é assim que um cara que quer ser presidente do país deve se portar. Não é? Muito boa essa exposição do Ciro. Não é? Só para finalizar nosso mini react aqui, e obviamente também a nossa live,
uma outra parte que me chamou muita atenção é essa aqui, ó. Ele falou das redes sociais e do YouTube. Deixa eu jogar para vocês aqui. Volta 16 minutos. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Tem que ser essa mesmo. Vamos dar certo. Legais e morais para esse tipo de coisa, para um candidato com a minha característica. O Bolsonaro pode se acertar com um provedor no Texas e mandar bala com bilhões ou milhões de redes sociais, muito importante isso, gente. Roubados ou, enfim, ou traficados na influência que ele tem feito aí junto com o Paulo Guedes. E tudo bem, porque nossos tribunais são absolutamente impotentes, têm se revelado absolutamente impotentes para resolver isso. Eu, entretanto, não quero fazer isso e não farei. Então, o nível de impulsionamento que eu faço, se fosse rebatido com isso daí, eu estou fazendo um prodígio. Por quê? Porque eu estou apostando, primeiro, em conteúdo. Jogando limpo. Isso que o Nizam está falando. Eu acho, né, que eu tenho que mostrar para a população, e não é autoelogio, é simplesmente a tragédia dos dois candidatos mais importantes, fazer uma aposta na ignorância. É uma aposta absoluta na ignorância, é a apologia da ignorância, a ignorância levada à enésima potência como elemento de identificação com o povo, né, como se fosse, como ser despreparado, fosse um elemento popular. Para ser populista, né? Assim, imposto sobre o valor agregado, é um cara que é elitista porque não fala com a língua que o povo fala, ou uma tragédia para o Brasil. Mas eu estou, então, privilegiando conteúdos densos, metafóricos, com exemplo, como é que faz, como é que deixa de fazer. Não é? Mas tem popularizado. Usando também redes numa hierarquia. Eu estou priorizando antes, nesse momento, na campanha, depois vai ter tudo junto, mas nesse momento eu estou priorizando o YouTube. E está funcionando. Eu acabei de comemorar 50 milhões de visualizações. Então, gente, isso aí que o Ciro acabou de falar é muito importante. É o que a gente está fazendo aqui, inclusive, né? Priorizando o YouTube. Não é? Por exemplo, só para abrir aqui para vocês, o nosso canal ele acabou de bater aí 4,1 milhões de visualizações no total, com quase 13 milhões de taxa de cliques. O engajamento cresceu bastante. E tem um vídeo nosso aí, que foi editado pelo grande Progressistinha, que a gente postou no dia 20 de março, inclusive no sábado passado, a equipe do Ciro destacou nas redes, que já está batendo 1,7 milhões de visualizações através da modalidade Shorts. Então, faça como a gente, pessoal. Produza conteúdo. Não precisa fazer como eu faço aqui agora, react, lives, gravar análise de conjuntura. Você pode pegar ali os melhores momentos de entrevistas e lives, e o Ciro produz bastante, tanto na grande mídia local, quanto para o seu próprio nicho, para o seu próprio canal. Você espalha na internet, especialmente os de curta duração, como é o caso no YouTube do Shorts, ou no TikTok, ou no Reels, no Instagram. Você vai ajudar bastante a campanha do Ciro se o fizer, não é? E especialmente para o YouTube, né, vamos fortalecer, gente. Vamos fortalecer os canais. Em breve vou trazer mais gente que também faz um trabalho parecido com o que eu faço por aqui. Não é? Vou fazer questão na minha próxima live solo, destacar os principais produtores de conteúdo para o YouTube. Não é? Então, ouçam Ciro, como é o próprio slogan que João Santana e companhia lançaram recentemente. Vamos adiante. Dos diversos conteúdos que publiquei no YouTube. Eu mesmo faço uma live chamada Ciro Games, toda terça-feira, às 7h30 da noite. Tem que trazer mais artistas, Ciro. Liga lá, não é? Tô sentindo falta. Enfim, mas eu estou no Facebook também, estou no Twitter. E é interessante, Ciro Games, que ele tem vários, vem convidados das verdade, Mara. Armínio tem que levar o Nizam, tem que levar. Armínio Fraga já teve lá. O Armínio deu grande qualidade. Foi boa essa Ciro Games. Final do ano passado. De mim e não sabe que eu sou muito bem relacionado com o que há de mais qualificado. Por quê? Porque eu não preciso gostar só de quem foi o que eu falei agora há pouco. Comigo.
O Armínio é brilhante. O Armínio, sentando numa cadeira, ele qualifica o mais burro dos seus antagonistas, ele qualifica. Acho que o Bolsonaro não dá, não, viu, Ciro? Lá É no Ciro difícil. Games tem convidado. O Padre Júlio Lancelotti foi lá, né? Trabalhou comigo nesse programa. O Eduardo Suplicy, essa figura adorável do Brasil inteiro deve respeitar. Já entrevistei foi o lá. Suplicy. Então, a ideia minha naquele espaço é, sabe, extrair das inteligências do povo, da qualidade da inteligência brasileira, um olhar sobre o Brasil, artistas, intelectuais, economistas, políticos, etc. O que tem de eleitor lulista que passa lá no meu... Essa tirada foi boa. No meu Ciro Games. É verdade, a galera lá, toda vez no chat, fica, ai, Ciro vai para Paris, mal sabem eles que eles estão ajudando o engajamento. Tem também os bolsominions que chamando o Ciro de coronel, cachaceiro, caralho a quatro, né? Mas é fato, essa modalidade aí de live do Ciro, ela chegou para ficar. Né? Os reacts deles são muito bons, inclusive nessa própria entrevista foi destacado. Né? O cientista político aí que participou também destacou o crescimento aí das redes do Ciro, né? Especialmente Twitter e YouTube. O caminho é esse, gente. O caminho é esse. Ele está dado. A gente tem que fortalecer os nossos, fortalecer os produtores de conteúdo, fortalecer a militância, poder produzir mais. E agora, 5 meses. A gente tem 5 meses para fazer o Ciro crescer, ir para o segundo turno e derrotar o São Lula no segundo, no final de outubro. Ainda dá tempo. O trabalho, o caminho é muito árduo, mas é factível.